Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Vamos juntos nessa quarta-feira de Brasileirão. Antes, começo falando sobre recordes do Robozão. Cristiano Ronaldo não é mais CR7 não, é CR101 em Portugal. Ele não se cansa. Quando você menos espera, Cristiano surge com algum recorde ou marca histórica. Na estreia dele por Portugal em 2020, o atacante fez os 2 gols da vitória por 2-0 contra a Suécia, ontem terça-feira, em Estocolmo, pela segunda rodada do Grupo 3 da Liga das Nações. Agora, o camisa 7 tem 101 gols pela seleção portuguesa, o único europeu que atingiu uma centena por seu país. E está muito perto do recorde geral. O time de Fernando Santos, por sua vez, chegou aos 6 pontos e lidera a chave. Aliás, ele não fez gols feios para atingir essa marca não, foram 2 belos gols. O primeiro no chute certeiro de falta, para abrir o placar ainda no primeiro tempo. Já na metade do segundo tempo, com mais uma vez um belo chute e um toque de classe, ele fez o segundo, dando a vitória a Portugal. Cristiano 101. Olha, o Palmeiras enviou ontem um ofício à CBF para questionar o critério adotado pela arbitragem para a marcação de pênaltis em jogos recentes do Brasileirão. No último domingo, na vitória por 2-1 sobre o Bragantino, os jogadores do Palmeiras questionaram em campo a não marcação de um pênalti depois de um toque no braço de Aderlan dentro da área. O árbitro Rodrigo Carvalhais de Miranda entendeu não ter ocorrido pênalti, decisão mantida pelo VAR, então comandado por Rodrigo Nunes de Sá. No ofício enviado ontem, o Palmeiras pede à comissão de arbitragem da CBF uma explicação do critério utilizado. O clube entende ter sido um lance idêntico ao da rodada anterior, quando foi marcado um pênalti do zagueiro Luan a favor do Internacional. Naquela ocasião, o árbitro Wilton Pereira Sampaio reviu a sua decisão e apontou o pênalti depois de recomendação do árbitro de vídeo, Elmo Alves Rezende Cunha. Ainda com base em sua interpretação, a diretoria do Palmeiras espera que seja passado um critério único a todo o quadro nacional de arbitragem no decorrer da competição. O Palmeiras é mais um clube, então, a questionar os critérios da arbitragem brasileira nesse ano de 2020 e enviar um ofício à CBF. Realmente, a arbitragem e os critérios utilizados estão dando o que falar, tá muito polêmico, né? A gente já falou sobre isso por aqui, tem que melhorar os critérios aí a CBF. Olha, falando sobre o Fla-Flu de hoje, aliás, daqui a pouco eu passo pra você os jogos completos dessa rodada do Brasileirão, hein? Domenech Torrent só vai definir o time do Flamengo pro clássico contra o Fluminense mais tarde. Até lá, irá considerar as opções que tem para montar o ataque rubro-negro. Se por um lado não tem Pedro Rocha e Bruno Henrique ainda lesionados, a tendência é de que o treinador promova a volta de Gabigol à equipe titular. Pedro foi titular contra o Fortaleza, com o Gabigol no banco. O atacante entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória. Agora, recuperado de uma entorse no tornozelo e com mais tempo de treino, o jogador tem mais chances de recuperar sua vaga na equipe e começar a partida como titular. No gol, Gabriel Batista vai ter nova oportunidade. Os 2 atletas à sua frente no elenco ainda se recuperam da Covid-19. Diego Alves, o goleiro número 1, e César, o goleiro reserva imediato a Diego Alves. O garoto Gabriel Batista vai ter então mais uma chance no time titular do Flamengo. A provável escalação para o clássico é Gabriel Batista, Isla ou Mateuzinho, Rodrigo Caio ou Gustavo Henrique ou Turler, Léo Pereira e Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia ou Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro ou Vitinho ou Michael. Do lado do Fluminense, a saída imediata de Evanilson pegou o tricolor de surpresa e Odair já tem quebra-cabeça para o clássico de logo mais. Evanilson, inclusive, já viajou ontem para Portugal e o presidente explicou que, se houve erro do Fluminense, este erro aconteceu antes da chegada da atual diretoria. Além da falta de Evanilson, o Fluminense não pode contar também com Fred, que segue afastado por precaução depois que sua esposa contraiu a Covid-19. A provável escalação do Fluminense tem Marcos Felipe, Calegari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Hudson, Dodi e Michel Araújo, Nenê, Marcos Paulo e Wellington Silva. Falando então sobre os jogos que acontecem hoje e amanhã pela rodada de número 9 do Campeonato Brasileiro, além de Flamengo e Fluminense, que jogam no Maracanã às 9h30 da noite. A rodada começa às 17h30 com Atlético Paranaense e Botafogo na Arena da Baixada. Fortaleza e Sport jogam no Castelão às 18 horas. Mesmo horário para Goiás e Coritiba, no estádio da Serrinha. Às 19h15, São Paulo e Bragantino entram em campo no Morumbi. No mesmo horário do Fla-Flu, tem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro.
Corinthians e Palmeiras jogam amanhã na Neoquímica Arena, o novo nome para a Arena Corinthians, às 19h15. Mesmo horário para Inter e Ceará no Beira-Rio e Bahia e Grêmio no Pituaçu. Às 9h, Vasco e Atlético Goianiense encerram a rodada jogando em São Januário. Na tabela de classificação, o Inter tem 17 pontos, o São Paulo tem 16, o Atlético Mineiro em terceiro tem 15, Vasco e Flamengo tem 14 pontos, e o Palmeiras fecha o G6 com 13, Santos e Fluminense tem 11 pontos, o Sport, assim como o Ceará, tem 10, Corinthians e Bahia tem 9 pontos, Fortaleza, Grêmio e Botafogo tem 8, o Atlético Paranaense tem 7 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Coritiba também tem 7, Atlético Goianiense 6, Bragantino 6 e Goiás, lanterninha, 4 pontos. A gente se encontra amanhã com muito mais. Um forte abraço, pessoal. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM.